Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Mila Rocha. Um prazer ter você aqui com a gente, Prazer doutora. meu, obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai falar de assuntos muito importantes, né? Mas antes de tudo, para o pessoal de casa que ainda não te conhece, queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória e também da sua especialização. Eu sou a doutora Mila, sou cirurgiã dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e sou focada em cirurgias estéticas da face. Quando eu me formei, eu sempre gostei de cirurgia mesmo. Na faculdade a gente só permeia pelo campo da cirurgia oral mesmo. Sempre gostei de cirurgia, sempre foi o que bateu forte. Às vezes a gente fala que por que você escolheu essa especialidade? Mas eu acho que é a especialidade que escolhe a gente, né? Legal. As coisas elas vão caminhando e elas vão seguindo um caminho muito natural mesmo. E aí eu comecei fazendo procedimentos de harmonização, de automodelação. E quando eu escolhi fazer a especialização de bucomaxilo, ainda não estava nessa moda de cirurgias estéticas da face que hoje a gente vê muitos profissionais buscando essa especialização justamente para focar em cirurgia estética. Então, quando eu fiz, ainda não tinha esse boom, mas já era um desejo meu ali latente e foi basicamente por conta da automodelação mesmo, nem tinha necessidade, porque é um procedimento simples, feito com fios mesmo. E naturalmente, assim, até na minha especialização, eu comecei a fazer lipo de papada. Gostei bastante e aí eu comecei a fazer vários outros cursos de aperfeiçoamento e tudo mais. E de 2021 para cá, aumentou-se muito o leque de cirurgias estéticas da face para o cirurgião dentista. E é um campo que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de trabalhar com a parte de rejuvenescimento facial e tudo mais. Então, aos poucos, eu fui virando referência mesmo nesse tipo de procedimento, nesse perfil de paciente também. Perfeito. E quais procedimentos você faz no instituto que vocês têm? O meu foco é o rejuvenescimento, né? Então, o meu protocolo, ele envolve basicamente, assim, a queixa do paciente. Tanto os pacientes jovens, que têm papada e se incomodam muito com isso, quanto os pacientes mais maduros, que têm essa queixa também da papada, porém tem flacidez. Então, a gente faz um protocolo bem personalizado para cada tipo de paciente, justamente para resolver a questão tanto do volume da papada ou também da flacidez. Então, a gente faz uma avaliação que é personalizada e monta um protocolo específico para o paciente. Cada paciente vai ter uma indicação. Por isso também que a consulta de avaliação ela é muito importante para a gente definir esse tipo de protocolo. Legal. E até entrando um pouquinho nessa avaliação, o que geralmente você escuta, que você sabe que não é verdade, mas vira e mexe aparece lá no seu consultório? O meu grande público é o público feminino, né? As mulheres, disparado, elas se cuidam mais que os homens também. Sim. Mas é engraçado que a mulher, ela tem um perfil muito específico de cuidar. Cuida da família, cuida do filho, cuida do marido, cuida dos pais. E as minhas pacientes 50 a mais, elas têm muitas semelhanças entre elas, que é isso. Chegou um momento da vida que ela falou, puxa, eu preciso me cuidar agora. Cuidei de todo mundo e agora eu preciso me cuidar. Então, essa mulher, ela vem assim com um peso de não se olhar no espelho, não se reconhecer mais, né? Ela não se sente mais, não tem mais não se conecta com ela mesma. Ela evita fotos, ela evita, às vezes, até eventos sociais e tudo mais. Foge sempre, elas chegam comigo para conversar e eu brinco com elas, né? Porque elas já têm um trejeito de segurar aqui ou de levantar. A gente tira fotos, né, para fazer toda uma avaliação facial, para fazer um planejamento 3D também. Legal. E nessa foto eu preciso que a papada apareça, por exemplo. Então, já é automático, elas já fazem assim. Né? Eu falo, não, fica normal, porque para eu mostrar o antes e depois, né, projetar o antes e depois para ela, eu preciso que realmente ela mostre como ela é. Né? E ela sempre fala, nossa, ninguém tem esse tipo de foto minha e tudo mais. Então, é algo que realmente afeta a vida social da paciente, a autoestima, a relação com os familiares, a relação do emprego. Vai muito além de vaidade, com certeza. E até acho que é um ponto muito legal para você
trazer aqui pra gente, né? Que algumas pessoas acreditam que a estética é algo ali mais segundo plano, só vaidade, mas não. Afeta muito o dia a dia da pessoa, né? Sim, eu tenho vários perfis de pacientes. Tem paciente que gosta de cirurgia, que já fez cirurgia no corpo inteiro e todo ano faz alguma coisa. E eu também tenho muitas pacientes que nunca fizeram nenhuma toxina botulínica, o Botox. Nunca fizeram nada, mas elas já têm uma noção que alguns procedimentos, tipo bioestimulador, o Botox, preenchimentos, não são os procedimentos mais indicados para quem tem flacidez, para quem quer dar realmente um up no rosto. E aí ela se transforma, né? Quando a paciente efetivamente faz o procedimento comigo, eu vejo uma mulher desabrochar, de verdade. Ela volta nos retornos diferente, arrumada, maquiada. É uma gratidão muito grande cuidar desse tipo desse perfil de paciente, porque a gente vê que muda realmente a vida da paciente. Muda de verdade, autoconfiança. Elas ficam muito agradecidas, tanto que eu recebo presente direto dos pacientes, porque é algo que muitas vezes ele não vai falar com os familiares, né? É uma coisa muito íntima mesmo. E a maioria vai escondida do marido fazer consulta também, porque ela quer entender tudo antes, preparar o terreno para depois contar. Porque normalmente o feedback que elas me dão do marido, não, você não precisa, para que isso e tudo mais. E depois que faz, né, não só do marido, do filho, parentes, amigos, e depois que faz, todo mundo fala, nossa, realmente, né, você está muito melhor, você está muito mais bonita, você está diferente. Então, os pacientes vivem com esse medo e ouvindo e compartilhando. E eu até falo, olha, todos os seus planos, você não conta antes de fazer, né? Eu vou fazer uma cirurgia, sai contando para todo mundo. Porque todo mundo coloca defeito, coloca medo no paciente. Só que só ela sabe o que ela vive todos os dias quando ela se olha no espelho, né? É uma coisa dela. Perfeito. Então, depois tudo muda. Tudo muda e aí começa a indicar uma amiga, uma irmã, enfim. Até o marido vai, até o marido, né? Eu gostei, sim. eu vou lá passar na doutora, Exatamente. né? Várias pacientes minhas falam, meu marido precisava fazer, convence ele. Eu falo, mas o homem é mais complicado, porque o homem é mais medroso, né? E tá mudando isso, né, com o passar do tempo, né? O homem tá se cuidando mais, tá fazendo mais procedimentos, né? Você vê isso no seu dia a dia também? Sim, eu sempre brinco quando aparece um homem lá. A gente opera bastante homem também, mas tem uma questão bem específica no homem que, normalmente, quando ele se separa, ele me procura. Os casados o número é bem menor. Mas o homem que muitas vezes se separa, enfim, ou até tá viúva um tempo, eles têm esse apelo maior de buscar algo para melhorar. Então, é bem frequente isso. E tem diferença atender o homem e atender a mulher? Tem coisa que o homem quer mais, a mulher valoriza mais? Não, o homem é bem tranquilo no geral, né? O homem ele tem a fama de ser muito medroso e de dar trabalho, mas é engraçado que quando a gente fala de procedimento estético, de procedimento cirúrgico, o homem me dá menos trabalho do que a mulher. A mulher, ela é mais detalhista, né? O homem é muito mais tranquilo, claro, tem dúvidas, como todos os pacientes têm, mas a mulher, ela passa a se olhar mais no espelho durante o pós-operatório, e o pós-operatório, a gente leva-se um tempo para você chegar no resultado final. Esse tipo de cirurgia, eu sempre falo para os pacientes que de 6 meses a 1 ano que você realmente vai ainda ver uma evolução de resultado. E a mulher, todo dia, ela tá se olhando no espelho ainda, no período que ainda tem um edema, que a pele, né, ainda tá passando pelo processo de cicatrização. E sempre tá perguntando, isso é normal? É assim, é assim? Hoje tá mais inchado, é normal? Então, a mulher, ela é muito insegura com relação ao resultado. O homem, não. A gente passa as orientações e eles esperam realmente passar por todos esses processos. É bem mais tranquilo o trato com o homem no pós-operatório. Perfeito. E você é especialista, né, na parte de rejuvenescimento, né? Trabalha bastante ali com lipo de papada, ali, né, na região do pescoço. Como que foi esse caminho até chegar nessa especialização? Sim. Não foi algo que eu tracei, que eu busquei. Aconteceu realmente naturalmente para mim, né? Eu comecei com procedimentos básicos de harmonização facial,
botox, preenchimento, bioestimulador. Só que uma coisa que os pacientes estão percebendo e os profissionais também é que dependendo do perfil do paciente, esses tipos de procedimentos não resolvem mais. Então, por exemplo, o paciente que busca um bioestimulador, e ainda tem paciente que busca um bioestimulador, ele sempre tem a sensação de que fazer o bioestimulador vai dar aquele up no rosto. E não é isso que ele vai ter de resultado. Então, os pacientes hoje em dia, eles querem resultados mais duradouros. E eu, como profissional, e até como paciente, né, porque eu tenho 40 anos e é uma coisa que eu já fico de olho com relação a isso, é realmente entregar um resultado que dure mais, que tenha um melhor custo-benefício e que, na verdade, entregue resultado. Porque muitas vezes os procedimentos, equipamentos, né, ultrassom microfocado e tudo mais, o paciente ele chega com essa expectativa de que vai ter um up no rosto e vai resolver 100% a flacidez e não vai. Uhum. Então, era uma busca minha mesmo, de começar a entregar algo mais duradouro para o paciente. Então, a lipo de papada, por exemplo, eu comecei lá atrás, eu fazia aplicação de enzimas. E hoje eu sei, e os pacientes também já perceberam isso, e existem estudos que mostram a eficácia da enzima versus lipo de papada, não tem nem comparação. Então, realmente, assim, a aplicação de enzima, ela simula como se fosse o processo natural de engordar e emagrecer. Então, a célula murcha e ela infla. Mas a célula de gordura continua lá. Quando a gente faz uma lipo de papada, a gente remove toda a célula de gordura. Então, o paciente já vê o resultado de imediato. Não é, eu vou aplicar, daqui 30 dias você vem de novo, e aplica de novo. Fica um ano fazendo essa aplicação. Muitas vezes o paciente sente piorar, porque a aplicação de enzima ela também faz com que o paciente passe pelo processo inflamatório, processo de cicatrização, e sem fazer um pós-operatório, como é necessário fazer nas cirurgias que eu faço. Uhum. Então, muitas vezes ele vê piora. Eu já recebi vários pacientes que já gastaram muito mais que o valor da cirurgia tentando esses tipos de procedimento. Então, eu até tento ali nas minhas redes sociais fazer toda uma educação para o paciente parar de gastar com esse tipo de procedimento e realmente fazer o que é necessário. Então, tudo isso veio naturalmente mesmo, de uma necessidade minha como profissional e até como paciente, de realmente entregar um procedimento mais duradouro para o paciente, que ele veja o resultado, né? Claro que ele tem que passar pelo processo de cicatrização, ter paciência com esse processo, mas mesmo que tenha um edema, né, um inchaçozinho, eu sempre explico para o paciente, esse edema ele não é maior do que a papada que você tinha antes de fazer a cirurgia. Então, é algo muito tranquilo do paciente, né, levar durante o processo do pós-operatório. Uhum. Mas tudo isso veio realmente de um desejo de entregar resultados reais e duradouros para os pacientes. Que legal. E eu queria também tocar num ponto que você falou agora, que acho que é muito legal, que é a pessoa chega lá achando que é uma coisa, mas você vê ali com o olhar, né, que você já tem por toda a sua experiência, que talvez ali não é aquilo lá que ela achou que ia fazer com você. Sim, isso é muito frequente, por exemplo, com a lipo de papada especificamente, porque a lipo de papada e a plasmoplastia são procedimentos que a gente faz em pacientes, né? Claro que depende da avaliação, mas em média até uns 39 anos. Por que eu falo que depende da avaliação? Então, por exemplo, um paciente que tem 39 e 40 já apresenta uma flacidez. Dependendo do tamanho da papada que ele tem, só uma lipo de papada não resolve. E é essa tecla que eu bato sempre com os pacientes. Um paciente que tem flacidez e faz só uma lipo de papada, o que vai acontecer? Às vezes o paciente chega falando, fiz lipo de papada e a lipo de papada me deu flacidez. Eu falo, não, você já tinha uma flacidez aí, como tinha um volume de gordura, a sua pele ela estica um pouco, fica preenchido. A partir do momento que você faz uma lipo de papada, uma plasmoplastia, você tira aquele volume, o que sobra é a pele que já perdeu colágeno, já esticou e ela não vai retrair sozinha após a cirurgia. Por isso que a gente trabalha com um protocolo para finalizar esse paciente, para remover a flacidez. Então, a maioria dos meus pacientes, sim, procuram lipo de papada, 50 anos, 60 anos. Eu faço muita reoperação também de pacientes que, infelizmente, chegam lá no consultório. A gente faz algumas perguntas, né, antes da consulta. Então, já realizou algum procedimento? Eu vejo lá, lipo de papada. O paciente tem 50 anos. Aí, na consulta, eu pergunto, quanto você fez? Ano passado. Eu falei, já fez o procedimento errado. Já não era a indicação para aquele paciente. Então, na minha consulta, eu procuro educar nas minhas redes sociais. Eu também procuro educar,
Por quê? Quando você faz a cirurgia certa, na primeira vez, o seu resultado é um. Mas quando você fica tentando vários tipos de cirurgia, por exemplo, eu já fiz cirurgia em paciente que já tinha feito 4 lipos de papada e essa paciente tinha flacidez. Então, o resultado dela não vai ficar tão bom quanto uma paciente que me procurou, nunca tinha feito nenhum procedimento e já fez o protocolo certo, né? Porque o tecido de cicatrização, ele atrapalha, assim, o resultado. Quando você reopera, no processo de cicatrização, vem mais tecido de cicatrização e esse tecido, ele causa volume. Então, tudo isso eu gosto de esclarecer para o paciente. Às vezes, ele vem também na primeira consulta comigo e acaba tentando fazer uma lipo de papada. E aí volta, uns 8 meses depois. Eu não te ouvi, eu fiz. Esses dias mesmo eu fiz consulta com uma paciente. Ela te sigo há 3 anos. Eu tô doida para fazer, mas eu fiz lipo de papada. Eu falei, você me segue há 3 anos e não me ouviu? Ela falou, não, doutora, eu não te ouvi e tô arrependida. Isso acontece com muita frequência. E acho que é até importante até falar sobre hábitos que essas pessoas podem ter ali no dia a dia para prevenir, né? Ou também ali para cuidar, né, do procedimento que ela fez ali durar por mais tempo. O que você recomenda para elas? O processo de envelhecimento, ele está diretamente ligado ao estilo de vida do paciente. Então, uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, não beber, não fumar, fazer uma boa ingestão de água, um skincare básico e pelo menos usar protetor solar, tudo isso vai fazer com que o paciente retarde o processo de envelhecimento. E esse mesmo cuidado serve para a durabilidade do procedimento também. Sim. Eu brinco que a gente está resetando o paciente e dali para frente ele precisa cuidar desse processo de envelhecimento para aumentar a durabilidade do resultado. Mas, infelizmente, a maioria dos pacientes não tem esse cuidado global com o estilo de vida, né? Então, acaba que o processo de envelhecimento ele fica acelerado. Né? Então, um paciente que, por exemplo, se cuida, que poderia refazer a cirurgia, porque o processo de envelhecimento ele continua. Sim. Faz a cirurgia, naturalmente, dependendo da idade do paciente, ele vai, em algum momento, fazer de novo. O que para um paciente que se cuida duraria 10 anos, para um outro paciente isso cai pela metade. Às vezes 5 anos, às vezes até mesmo uns 3 anos, porque o cigarro, por exemplo, é um vício, né, do paciente que acaba afetando muito, muito, muito o processo de envelhecimento. Perfeito. E aí você recomenda também durante a consulta ali? Pergunta até se a pessoa tem esse hábito ali? Sim, sim. A gente faz toda uma anamnese. Que legal. Eu tenho uma nutricionista na minha equipe também. Então, legal. Assim, tudo que a gente pode fazer para dar um suporte para o paciente, a gente faz, né? Então, a gente pede exames, vê como que está a saúde desse paciente. A nutricionista vai conversar com eles também. O foco é alimentos que inflamam, que atrapalham o processo de cicatrização e, naturalmente, o paciente que cuida do pós-operatório, ele também acaba emagrecendo, então uma coisa puxa a outra. O paciente, ele cuida do pós-operatório, ele emagrece e aí ele começa a se cuidar, colocar uma atividade física na rotina dele, então esse tipo de mudança é muito frequente quando o paciente me procura. Eu vejo que isso acontece, né? A grande maioria dos pacientes também tem vontade de fazer cirurgia corporal, mas normalmente elas me falam que preferem começar pelo rosto, porque o rosto ele está à mostra, né? Não tem como esconder. O corpo elas acabam até deixando em segundo plano, porque qualquer roupa disfarça e tudo mais, então é mais tranquilo de levar. Mas realmente, assim, a questão da flacidez, da papada, é algo que incomoda muito, muito os pacientes. E o que você mais escuta dessas mulheres ali, que são as principais dores delas ali, que você consegue resolver? O que eu mais escuto, 10 a cada 10 mulheres, né, elas se incomodam com o Jaws, que é o bulldoguinho, né, que com o derretimento da face, nós temos um músculo platisma que ele literalmente puxa a nossa face para baixo, né? Então, o paciente vai perdendo sustentação, né? Vai perdendo colágeno e o platisma, ele realmente puxa. Então, o Jaws, o ventríloco, que a gente chama de sorriso triste, o ventríloco, e o bigode chinês.
Então, todas as mulheres, elas chegam exatamente com as mesmas queixas. E aí, existem outras particularidades. Então, por exemplo, aí tem a questão da flacidez da pálpebra, né? Do olho e tudo mais. Algumas querem arquear um pouquinho a sobrancelha. Mas essas primeiras queixas que eu te passei, a maioria das mulheres, elas têm a mesma... E elas têm o medo de ficarem natural, não ficarem natural ou ficarem muito artificial? Sim, isso é também, principalmente as pacientes que nunca fizeram nada, né? Nem um botox, por exemplo. Ela sempre fala, ai, doutora, mas eu vou ficar muito esticada, não vou ficar natural. E uma coisa que eu sempre explico para elas, que as pacientes não sabem, na grande maioria, é que a cirurgia, sim, ela entrega resultados extremamente naturais. Ao contrário dos preenchedores. Então, é o inverso. Os preenchedores, eles inflam muito o rosto, né? E acabam, às vezes, até deformando o rosto do paciente. Por quê? Às vezes, tenta-se compensar a flacidez facial preenchendo o rosto. O que é ruim para a dinâmica facial também. Porque quando você está colocando mais peso no rosto, o seu rosto vai cair mais rápido. Vai ficar mais flácido. Então, a indicação para um paciente que tem flacidez não é encher de preenchedor, né? É realmente tratar essa flacidez com um protocolo cirúrgico e aí sim reposicionar os tecidos e entregar um resultado natural. Então, a paciente, ela não deixa de ser ela. Ela continua sendo ela com os mesmos traços, com a mesma naturalidade, só que 10, 15, 20 anos mais jovem. Né? Cada paciente acaba respondendo de uma forma para o resultado da cirurgia. Então, a gente consegue entregar um resultado muito bonito, muito natural. E eu até brinco com elas que quanto mais esticada ficar no pós-imediato, melhor vai ser o resultado tardio. Não precisa ter medo de ficar esticado, porque durante o processo de cicatrização, perde-se cerca de 30%, 40% do que a gente removeu, né? Então, eu quero que fique bem esticada para depois esse resultado naturalizar. Legal. E tem uma idade específica que você recomenda ali a pessoa já pensar num protocolo ali de prevenção, ou você de fato entende que é mais algo ali para um pessoal que já está chegando ali numa certa idade? Como que você enxerga esse ponto? A questão da prevenção, ela vai esbarrar exatamente no estilo de vida. Nos hábitos, né? Então, quando eu atendo as pacientes jovens, né? Essa semana mesmo eu fiz consulta com uma paciente, eu acho que ela tem 23 anos, e ela falou do bigode chinês. Aí eu falei para ela, olha, o que você tem é um bigode chinês natural. Mas você precisa ir cuidando dos seus hábitos de vida, porque, por exemplo, ela fuma, né? Ela me procura para fazer lipo de papada. Eu falei, você precisa começar a pensar melhor nos seus hábitos, porque se já está incomodando você hoje, e você vai lembrar de eu falando disso para você, quando você estiver com uns 45, o seu processo de envelhecimento ele vai estar muito mais acelerado, vai te incomodar muito mais, porque esse é o tipo de queixa que eu recebo todos os dias aqui no meu consultório. Então, assim, a prevenção, ela é muito barata. É comer bem, não beber, não fumar, né? Hábitos de vida que são saudáveis mesmo. Né? Ao contrário do que todo mundo pensa, acha que tem que ter muito dinheiro para fazer um tipo de prevenção. Não, tá tudo em casa. Realmente mudar um pouquinho esse conceito de que eu sou nova, eu posso tudo, e começar a cuidar da pele, né? Fazer um skincare e cuidar dos hábitos de vida. Porque isso é realmente muito simples. Fora isso, quando o paciente já tem realmente uma flacidez instalada, não tem como fazer nada preventivo nesse sentido. Então, a gente sempre depende da avaliação, mas em média ali um paciente a partir dos 43 anos de idade, mais ou menos, vai depender muito da genética, mas ele já tem uma indicação cirúrgica. Existem vários tipos de cirurgia, e aí para cada paciente vai ser de uma forma, mas é só realmente cirúrgico mesmo. Perfeito. E doutor, eu queria também te perguntar um assunto que mudou bastante, né? Antigamente, quando a pessoa pensava em algo da estética, era para ficar bem diferente, né? De uma maneira geral, principalmente os influenciadores, né? Hoje em dia, a galera tá buscando algo mais natural, né? Eu queria saber se você consegue ver essa diferença ali, se isso acontece de fato nos consultórios, no seu consultório, ou é algo ali, uma sensação mesmo que a maioria das pessoas estão tendo? Sim, houve um boom justamente da questão da harmonização facial, né? Os preenchedores.
Às vezes você via, assim, teve uma época que era ostentação um profissional falar que fez 30 ml no rosto de uma paciente. Só que isso foi caindo por terra, isso foi mudando, o paciente foi percebendo que não fica legal, né? Aquele lábio enorme, o malar extremamente preenchido, a mandíbula bem marcada. Isso sim muda muito a fisionomia do paciente. E também não é saudável fazer uma aplicação de tantos ml num paciente, né? A gente sabe que o paciente corre riscos de saúde com esse exagero. Então, os pacientes eles estão se conscientizando e buscando cada vez mais a cirurgia, porque justamente perceberam que não é legal. Além da questão do custo-benefício, porque um preenchedor, você acaba que você tem que refazer com uma periodicidade bem menor do que uma cirurgia, por exemplo. E o resultado não é igual. Né? Como eu disse, a cirurgia ela traz resultados mais naturais. Já o excesso de preenchedor, ele deixa o rosto bem diferente. Ele tem a capacidade de mudar. Claro que alguns pacientes, eles têm sim uma indicação. Por exemplo, um homem, né, sempre quer ter a mandíbula bem mais marcada. E, às vezes, dependendo da anatomia do paciente, ele não tem a mandíbula bem atrofiada. Então, naquele caso, sim, usaria mais preenchedor. Mas também tem implantes faciais que caberiam o custo-benefício para o paciente, de não ter que ficar refazendo, por exemplo, seria muito melhor. Mas os pacientes, sim, eles estão percebendo cada vez mais isso, buscando, sim, naturalidade e buscando procedimentos que entregam um resultado mais duradouros. Perfeito. E a gente tocou no assunto ali que fumar é algo que dificulta bastante, né? E as pessoas acabam ignorando. Tem alguns outros pontos que você gostaria de passar para a audiência? Assim, a questão... quando a gente fala de pós-operatório, por exemplo, existem alguns cuidados básicos que eu passo para o paciente, que aí vai tanto de encontro com o processo de envelhecimento, quanto do cuidado da cirurgia. Eu sou uma profissional que eu sou muito focada em pós-operatório, porque eu sei o quanto isso afeta o resultado. E eu sempre explico para o paciente que 50% do resultado é o pós-operatório. É o cuidado do paciente no dia a dia com a alimentação, com a boa ingestão de água, cuidado da postura, fazer as sessões de pós-operatório com um bom profissional, né? Eu tenho parceiros incríveis que eu indico que eles ajudam realmente a elevar ali o resultado da cirurgia. O pós-operatório ele tem o poder tanto de melhorar ainda mais o resultado ou acabar com a cirurgia. Né? Eu já tive pacientes que perderam a cirurgia por conta de escolhas erradas no pós-operatório, infelizmente. Então, assim, todos esses cuidados, tudo isso que a gente passa e a gente dá um suporte para o paciente de uma maneira geral, desde a nutrição, né, como eu te falei, as consultas de retorno, todas as orientações ele leva por escrito, ele assina, ele recebe um vídeo meu explicando tudo, justamente para não falhar. Mas, infelizmente, ainda acontece, né? Mas eu sou muito próxima dos meus pacientes também no pós-operatório por conta disso. Todas as dúvidas, tudo passa por mim, né? Eu tenho uma equipe que responde e tudo mais, mas sempre passa por mim. Às vezes eu peço para adiantar um retorno, porque qualquer deslize no pós-operatório, sim, pode fazer o paciente perder a cirurgia. Principalmente os pacientes que às vezes acabam teimando e não escutam o que eu falo, de, por exemplo, ir num pós-operatório especializado, porque eu atendo também muita gente que trabalha com estética. E esses profissionais normalmente já conhecem um fisioterapeuta, um esteticista que faz pós-operatório. E o que eu sempre explico para eles é o seguinte: às vezes, esse profissional ele tem um domínio maior do pós-operatório corporal e não do facial. E quando pesa a mão no facial, aí sim que pode acontecer aquilo de perder realmente a cirurgia. Então, eu tento a todo momento fazer, né, com que o paciente se conscientize da importância. Tanto a importância do pós-operatório é tão grande que eu sempre falo também que o mesmo cuidado que você tem para escolher o cirurgião, você tem que ter para escolher esse profissional do pós-operatório. Eu queria, juro por Deus que eu queria não depender tanto de pós-operatório, porque justamente o que pode acontecer, a falta do cuidado do paciente pode fazer realmente ele perder a cirurgia. Por isso que eu fico cercando o paciente de todos os lados. Quem é meu paciente já sabe. Eu falo, olha, se você não está recebendo mensagem minha, que está indo tudo bem, porque eu recebo foto, vídeo dos fisioterapeutas, né, do
do pós-operatório, mas quando eu vejo algo que não está legal, o paciente está faltando nas sessões, né? E elas passam todo o feedback para mim. Remarcou, viajou, sumiu, nunca mais voltou, nunca mais... Isso já faz parte do meu dia a dia. Então, eu realmente acompanho todo, eu quase fico louca, mas eu acompanho todos os meus pós-operatórios, todos. Eu tenho um grupo na clínica que é foto o dia inteiro, dúvida, eu posso isso, posso tomar ômega 3, posso voltar a tomar colágeno, eu posso ir para a praia, eu posso entrar na água, eu posso pôr o pezinho na água, tudo. E eu falo para elas, vocês precisam perguntar, eu prefiro que pergunte do que, de repente, saia fazendo e depois seja tarde demais. Porque a cirurgia, ela traz um resultado transformador, traz um resultado que nenhum outro procedimento entrega, mas realmente precisa cuidar. Perfeito. E, doutora, como que é o pós-operatório? É tranquilo? Não é? Pro protocolo de flacidez, o que a paciente mais relata para mim é que ela se sente bem esticada. O que para a mulher é ótimo, né? A mulher adora se sentir esticada. Mas é tranquilo. Tem algumas regrinhas, né, de uso de cinta, né? O tempo é um pouquinho mais estendido, por exemplo, comparado ao de lipo de papada. As sessões de pós-operatório também elas são um pouquinho maiores do que comparado ao lipo de papada. Mas, no geral, as orientações são as mesmas do lance do estilo de vida, né? Então, não beber, não fumar, uma boa alimentação, uma boa ingestão de água, cuidar da postura. São alguns detalhes só que mudam de uma cirurgia para outra. Tá? Perfeito. E aí, doutora, um ponto que eu queria trazer também ali, porque toda essa evolução tecnológica que a gente vê no dia a dia também vai para a sua área, né? E eu queria que você falasse ali dos tratamentos antigos versus, né, os tratamentos novos ali, qual que é a diferença, o que mudou, até para passar mais tranquilidade para os pacientes. Sim, assim, falando de cirurgia, né, a cirurgia ela evoluiu muito. Então, antigamente, quando você fazia um protocolo para flacidez, para o paciente, trabalhava só o rosto. Então, muitas vezes, estica a pele, né, e deixava o paciente com a papada. Tanto que, às vezes, eu opero pacientes que fizeram esse tipo de cirurgia há 20, 30 anos atrás, e eu, até por curiosidade, para todos eu pergunto como que foi. Até o cuidado com o pós-operatório mudou, porque antigamente fazia cirurgia e aí era Deus que abençoava, porque não tinha um pós-operatório, não tinha alguém para fazer uma sessão de pós-operatório, não usava cinta. O relato de todas é mais ou menos esse. Mas também as cirurgias, elas eram muito menores, né? Só uma esticadinha aqui, uma esticadinha ali, e também não entregava resultado. Então, hoje evoluiu como a gente consegue realmente entregar um resultado mais expressivo para o paciente, um resultado mais duradouro, que entrega uma cicatriz mais bonita também, por conta das técnicas que elas foram se atualizando. Perfeito. E como que você define ali o ponto ideal entre o natural versus o exagero? Eu acredito que precisa ter um equilíbrio, né, entre você mudar, você manter os traços do paciente, né, e realçar o que já é bonito, né. Então, a cirurgia, ela me apaixona justamente por isso, porque a gente consegue realmente manter os traços do paciente e deixá-la mais jovem. Então, ela não vai parecer outra pessoa, ela continua sendo ela mesma, mas ela se olha no espelho e ela se reconecta com ela mesma, né? Então, eu acho que esse equilíbrio ele realmente precisa existir. O cuidado com preenchedores, porque mesmo fazendo cirurgia, muitas vezes a paciente ela tem uma indicação de fazer um preenchedor, por exemplo, no mento, né, no queixo, um preenchimento labial, mas são coisas bem sutis, só para realçar a característica da paciente mesmo, entregar um resultado global mesmo, que ela veja e fique satisfeita com esse resultado. Sim. E as pessoas acabam procurando você ali por ter alguma insegurança, né? E aí acredito que no final elas acabam se autoconhecendo mais. Você concorda com isso? Sim, com certeza. Quando a paciente ela tem esse incômodo, né? Ela já tem toda essa bagagem de não se sentir bem, de se esconder, usa gola alta.
vai na academia, por exemplo, tem cabelo grande, não quer, gostaria de cortar o cabelo curtinho e não corta para não realçar, por exemplo, a papada. Então, eu tenho pacientes que cortaram o cabelo depois que fizeram a cirurgia. Então, elas passam, sim, por um processo de autoconhecimento, né? Então, agora é uma nova mulher. Então, agora ela vai fazer outras escolhas de roupa, ela vai se maquiar, ela vai cortar o cabelo, vai fazer tudo o que ela queria fazer e que ela não fazia antes, por táticas para, de repente, esconder uma papada, esconder uma flacidez que tinha aqui que incomodava ela. E aí acaba mudando toda a postura dela, né? Muda toda a postura, o marido começa a ficar com ciúmes, acontece também. Acontece muito. Acontece. Aí eles acabam voltando, tem que ficar bonito também, exatamente, né? Senão não, vou ficar pra trás. Com certeza. Né, que legal, doutora. E todos esses pontos ali, né, acaba ligando muito com, querendo ou não, com autoestima, né? E a mulher, né, ela acaba tendo esse olhar maior ali do que o homem, né? E aí você como mulher também acaba ajudando e sabendo ali falar da maneira correta ali pra elas, né? Exatamente, é o que eu te falei. Eu ouço essas histórias todos os dias e elas são muito parecidas, né? A questão do cuidado da mulher, de cuidar de toda a família. Ai, agora meu filho fez faculdade, já se formou, casou, ou muitas vezes cuidava do pai, da mãe, com Alzheimer e tudo mais. E aí eu falei assim, olha, agora foi o tempo que sobrou para eu cuidar de mim e agora eu preciso me cuidar. Né? E tem muita mulher madura que se separou há pouco tempo também né? E cuidou da família que ela tinha por muito tempo. São várias histórias, né? Às vezes o marido separou e trocou de mulher e ela chega muito ferida para mim, de uma maneira geral. E ela precisa desse resgate de autoestima, sabe? Para poder enfrentar o mundo de novo. Com certeza. Então, a cirurgia ela consegue me ajudar a ajudar as mulheres a se reerguer. Isso é muito legal. O rejuvenescimento, ele é físico, mas também ele é mental? Com certeza. Com certeza. Eu vejo as mulheres, no geral, mudarem o estilo de vida, né? Então, realmente, começar a fazer uma academia, se animar de sair, né? Eu tenho pacientes que às vezes falavam assim, eu não saio, só fico em casa e tudo mais, e aí começa a ter vida social, porque eu sigo algumas no Instagram, algumas que me marcaram, que às vezes eu acabo falando mais, e aí eu fico super feliz, que eu vejo que começa a viajar e sai, vai pra pub, então eu vejo que a pessoa ela realmente se reencontrou e parou de ficar escondidinha em casa lá, com todos aqueles medos que ela tinha, e foi viver. Perfeito. E você ensina também outros profissionais, né, dentro do seu instituto? Sim. Conta um pouquinho sobre essa parte. Sim. As técnicas que eu faço, né, eu faço curso VIP mesmo, é um perfil de curso que eu acredito, que eu acho que entrega realmente uma assistência para o aluno, tá? Esse tipo de cirurgia, você precisa ter um conhecimento, você precisa ter uma dedicação, precisa se aprofundar, precisa realmente estudar. Eu tento passar isso para eles também, porque óbvio que eu acho que em todas as áreas você precisa sempre... Não é um curso que vai resolver a sua vida, né? Então, você precisa se identificar com aquele tipo de procedimento e precisa sempre estudar cada vez mais, se aperfeiçoar e realmente fazer vários cursos para poder entregar um resultado de excelência para o paciente e confiar também na curva, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, existe uma curva de aprendizado. Eu percebo muito, até pelo perfil dos profissionais que nos procuram, que às vezes eles querem pular etapas, né? Porque existe uma ordem, né? Falando com relação à cirurgia, você começa com algumas cirurgias mais simples e aí depois você vai avançando para outros tipos de cirurgia. Só que hoje tem profissionais, que chegam que eles querem já o avançado. Eles não querem começar ali galgando, aprendendo e tudo mais, entendendo um pouco, inclusive, do trato com o paciente, do pós-operatório, e já quer pular etapas.
isso é uma coisa ruim, porque quando você tenta pular etapas, você vai falhar no processo e você não vai entregar um bom resultado, não vai entender, por exemplo, todas as intercorrências. E tudo que você se propõe a fazer, você tem que saber não só entregar a cirurgia, mas você também tem que saber resolver intercorrências, né? Às vezes eu resolvo, ajudo outras pessoas também que tiveram intercorrências, que já fazem cirurgia e me conhecem, né? Já foram várias vezes que eu auxiliei em pacientes de outros profissionais para poder resolver intercorrência. Então, quando você se propõe a fazer, quando você se propõe a colocar a cara a tapa para entregar um procedimento, você tem que dominar ele. Tanto que eu não faço curso de tudo, de 100% de tudo que eu faço. Porque eu sempre falo, eu gosto de ensinar o que eu domino 100%, que é o que eu faço desde sempre, né? Então, a gente vê muitos profissionais hoje em dia fazendo cursos rápidos e já dando aula. Isso é muito comum na minha área e quando a gente conhece, né, a trajetória de todo mundo, a gente acha até engraçado isso, porque vira um palco para o paciente, né? Mas nós, como profissionais, a gente sabe quem realmente se dedica, quem estuda, quem se aprofunda, quem vai atrás e realmente gosta de fazer aquilo que está fazendo, porque você precisa gostar. Não dá para avisar só a parte financeira, eu vou fazer isso porque dá dinheiro, então vou largar isso e vou fazer isso, né? Isso é muito comum. A gente vê isso acontecer e, na verdade, quem paga é o paciente, no final das contas. Porque qualquer intercorrência que tenha, esse profissional com esse perfil não sabe resolver. Aí tem que encaminhar, tem que pedir ajuda para alguém e tudo mais. Mas eu acho que o principal gosta, se dedica, estuda, se aprofunda naquilo, né? E trabalha duro, porque é o que eu mais faço. Com certeza. E como você vê o futuro? O futuro... Da sua especialidade. É assim, hoje eu acho que a cirurgia estética da face ela está aumentando bastante. Muito, muito mesmo, justamente por conta desse feeling que eu te falei dos pacientes e dos profissionais também, entenderem que a cirurgia entrega melhores resultados, né? Resultados naturais e resultados duradouros. Então, eu percebo que tem um boom realmente de profissionais que estão procurando, se especializando em cirurgia, justamente porque a procura dos pacientes também aumentou. O entendimento dos pacientes. O paciente que já tentou de tudo, eu disse que às vezes tem paciente que já gastou muito mais do que o valor da cirurgia tentando procedimentos, equipamentos, enfim. E ele já falou, já cansei de gastar com isso e não tive resultado. Eu fiz um bioestimulador, não vi resultado. Eu fiz um tração microfocado, não vi resultado. Eu fiz fio de PDO, no dia deu uma esticadinha, depois de 2 meses já não vi resultado nenhum. Então, o paciente percebeu sozinho. Não foi só com a educação de alguns profissionais como eu, que se dedicam a tentar passar um conhecimento para o paciente também. Ele mesmo, fazendo os procedimentos, já vê que não tem um resultado esperado. Ou, às vezes, não tem nenhum resultado. Então, sim, eu acho que os pacientes vão se conscientizar cada vez mais e a procura vai aumentar cada vez mais para cirurgias estéticas. Com certeza. E para o pessoal que chegou até aqui, doutora, quais são suas redes sociais? Onde fica o seu instituto? Para que eles possam te conhecer cada vez mais. O meu Instagram é DRA Mila Rocha, né, de doutora Mila Rocha. O meu instituto fica no Tatuapé, então todas as cirurgias, os cursos a gente faz lá. A gente faz também cirurgias em hospitais, né? Atendo sempre na região do Tatuapé. E é isso. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Espero que você prazer tenha gostado foi e que volte também mais vezes. Muito obrigada. Obrigada. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!